Boa tarde, eu sou o aluno Elias Roberto Campanelli, estou fazendo o trabalho de Teoria Geral do Estado e eu vou começar inicialmente falando sobre a história do nosso estado, que é o estado de Quebec. Inicialmente, Quebec era uma colônia francesa, tendo forte influência em sua cultura originária. E isso, é claro, na época da colonização no Canadá. Porém, o sentimento e a vontade de ter um próprio governo nunca havia deixado de existir. Desde o século passado, a província de Quebec demonstrava esse sentimento separatista, tanto por essa questão da colonização, tanto pela questão de que eles não se identificavam com o resto do Canadá. Era inevitável que ocorressem tensões entre as duas partes. Então, uma guerra geopolítica entre Quebec e Canadá desenvolveu-se ao longo das 3 últimas décadas, onde Quebec, por diferenciar-se tanto do Canadá, decidiu se estabelecer um país independente. A resposta do então Canadá perante a decisão do Condado de Quebec foi então declarar guerra contra Quebec. A guerra entre Quebec e Canadá durou cerca de 5 anos, começando em 15 de agosto de 2017 e terminando no dia 5 de maio de 2022. Quebec tinha uma simpatia das maiorias dos outros países, a mundo afora, né? O primeiro dos 3 estados de Quebec são Cartier, em homenagem ao explorador francês Jacques Cartier. Cartier tomou posse de todo o território de Quebec em nome do rei Francisco da França, em julho de 1534, data comemorativa no país. O primeiro parlamento de Quebec foi criado em 2015, consolidando sua busca por independência. O Palácio de Lafayette é ocupado pelo Senado e pela Assembleia Nacional, para que haja reuniões acerca do futuro do país. Champlain, honrado Samuel de Champlain, fundador da famosa Tadoussac, em 1608, na época um ponto comercial e logo depois virou a capital da até então província. E por fim Brulé, que em 1885 mudou seu nome para um dos seus ex-senadores, Victor Hugo, poeta romancista, autor de Les Misérables e Notre-Dame. O sistema de governo do então país Quebec é a República Presidencialista, composta também pela ideologia social-democrata, onde apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema capitalista. Ou seja, o Estado do bem-estar social, sindicatos e regulamentações econômicas com o objetivo de promover uma maior distribuição de renda entre os Estados. Assim, então, uma democracia representativa. Com uma estrutura democrática representativa, o poder político da população é feito de maneira indireta. Através de eleições, são eleitos representantes do povo, isto é, legitimado pela soberania popular. Os ramos dessa democracia divergem em 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, cada um com o objetivo de descentralizar o poder das mãos de um soberano, tal qual era a França na época de Napoleão. O lema do país é o mesmo que sua pátria-mãe, França, que é liberdade, fraternidade e igualdade. Por se tratar de uma confederação, Quebec conta com 3 estados e, respectivamente, 3 governadores, um presidente eleito pelo povo, tal qual todos os outros representantes, 28 deputados e um prefeito para cada município. O Parlamento de Quebec é o órgão legislativo do país, composto pela Câmara Alta, o Senado, e pela Câmara Baixa, a Assembleia Nacional Francesa. Localizada ao leste de Canadá, Quebec também compartilha fronteira com os estados americanos Maine, New Hampshire, Vermont e Nova York. Ao conquistar sua independência, o país tornou-se o 19º maior país em área, com 1.542.056 km², e o 101º mais populoso, com 8.164.361 habitantes. Com uma política industrial nos últimos anos e recursos naturais abundantes, Quebec encontra-se atualmente, mundialmente, em 28ª posição em relação ao PIB per capita, com uma economia crescente.
A sua população, de maioria cristã, possui uma grande influência cultural francesa, com um forte sentimento patriótico pós-independência. Quebec tem 95% de seu território dentro do chamado escudo canadiano, terreno montanhoso que acarretou em uma hidrografia extensa, com mais de 500 mil lagos, diversos rios e pântanos, tendo assim a energia hidrelétrica como uma de suas principais fontes para abastecer o país e uma das maiores reservas de água doce do mundo. O clima de Quebec é dividido em continental úmido do sul ao sul, com temperaturas bem variadas, semelhante à região sul do Brasil, subártico ao centro e tundra ao norte, com temperaturas baixas e presença de neve na maioria do ano. A moeda utilizada é o euro. A bandeira foi modificada para relembrar as cores da França, que representam melhor o nosso novo país.